Olá, pessoal do sexto ano do Colégio Novo Milênio. Vamos falar hoje, gente, sobre agentes externos do relevo, tá? A gente já viu um pouquinho sobre agentes internos, que no caso eram o vulcanismo, o tectonismo e os terremotos. Hoje a gente vai ver sobre os agentes externos, que no caso são os agentes fora do interior da Terra, ou seja, que estão na crosta e que modelam aí, no caso, o relevo, tá certo? A gente tem dois tipos de agentes. Esses agentes externos, a gente também chama, gente, de agentes exógenos, tá? Onde você vê a palavra agentes modeladores do relevo, agentes externos ou agentes exógenos, a gente tá falando aí através desses dois pontos aqui, que é o intemperismo e a erosão, tá? A gente vai entender o que é intemperismo e a gente também vai entender o que é erosão a partir da página de vocês aí no módulo. Página 388, certo? Unidade 2, página 388 do caderno 2. Então, ó, os agentes exógenos, né? Os agentes externos, eles podem ser o intemperismo, que a gente também chama de meteorização, tá? E esse intemperismo pode ser de três tipos. Pode ser o químico, o físico e o biológico. Gente, o biológico, ele geralmente não é muito utilizado como um subtipo. Por quê? Porque geralmente algumas pessoas colocam o intemperismo biológico junto com o intemperismo químico, ou então com o intemperismo físico, tá? Só que a gente tem realmente esses três tipos. O intemperismo químico é quando a gente vai ter a reação, né? Juntamente com a água. Então, a gente vai ter uma alteração na rocha ou uma alteração no relevo, junto com a ação da água, junto com os minerais que já tem no próprio solo, tá certo? Isso é o que a gente chama de intemperismo. E o intemperismo químico, porque vai alterar a condição daquele solo. Então, por exemplo, se eu tenho um solo com vários minerais, com a presença da água, né, com a ação da água, essa rocha, ou seja, esse solo, esse mineral, ele vai ser alterado, tá certo? Essa alteração a gente vai entender bem direitinho agora quando a gente fizer a leitura aqui do módulo. Essa alteração a gente chama de uma alteração química, por isso que a gente chama de intemperismo químico, porque essa rocha não vai ficar mais da mesma forma que ela era originalmente, tá certo? No intemperismo físico, a gente vai ter somente a desagregação. O que é a desagregação? A quebra da rocha. Então, as rochas e os minerais que a gente tem no solo, eles vão ser quebrados, ou seja, eles vão ser desagregados. Eles não vão mudar a sua composição. Não vai deixar de ter a mesma composição, o mesmo mineral de origem, mas eles vão ser quebrados, tá certo? Eles vão ser fragmentados. E no intemperismo biológico é quando a gente tem a ação dos seres vivos, né? A gente pode ter uma ação de vegetais ou então uma ação de minerais, ou aliás, de animais. Essa ação de vegetais ou animais, elas vão se agregar à rocha, vão se agregar ao solo e vai ter uma mudança, tá certo? Então, esses são rejeitos ou restos orgânicos, que no caso são restos de animais ou vegetais que se agregam junto ao solo. Isso aí a gente chama de intemperismo biológico. Aí no caso da erosão, ó, a erosão vai ser o que vai desgastar o relevo. Vai desgastar através, né, vai desgastar aí as montanhas, os planaltos, as planícies, as depressões, através aí desses agentes aqui, tá? A erosão eólica vai ser a ação dos ventos. Quando o vento ele vai batendo muito tempo num tipo de relevo, ele vai fazendo desgaste, vai modelando aquele relevo, então vai fazendo a ocorrência aí de dunas, por exemplo. Quem já foi ali na praia de Jenipabu, né, viu que lá a gente tem várias dunas no Rio Grande do Norte. Aquelas dunas, elas são modeladas pela ação dos ventos. Aquelas dunas também de areias que a gente tem aí no deserto, no deserto Saara, no deserto Atacama. Então, essas dunas de areia, elas são modeladas também pela ação dos ventos. Então, a ação dos ventos a gente chama de erosão eólica, ou seja, ela vai estar deformando ou modificando o relevo através do vento, tá? A erosão fluvial é a ação da água dos rios. Quando o rio ele
né, vai passando por algum local. Aquele local do curso dos rios, ele vai levando aí os sedimentos, ou seja, o resto de areia, o resto de minerais, de rochas, né, que estão desagregados, que estão soltos. Então eles vão levando, a ação da água dos rios vai levando e vai depositando em partes mais baixas, certo? Então isso aí a gente chama de erosão fluvial, que é quando a água dos rios vai levando partes do solo, né? Vai levando aí o relevo, certo? Vai modificando o relevo. Os rios também que vão fazendo recortes, né? Na paisagem, isso também é uma erosão fluvial, tá certo? Que é a erosão da água dos rios. A erosão pluvial, gente, preste atenção. Fluvial é de rios, pluvial é de chuvas, tá certo? Então a água das chuvas, elas também quando vão levando sedimentos, vão transformando aí o relevo, vão abrindo também buracões que a gente chama de vossorocas ou bossorocas, as duas formas estão corretas, tá? Vossorocas, bossorocas ou buracões. Esses buracões são abertos aí pelas enxurradas, então a água das chuvas elas vão levando também encostas de morros, né? Elas vão fazendo aí o desmoronamento. Então isso aí a gente chama de erosão pluvial, é a água da chuva modificando o relevo. Aí a gente vai ter aqui a erosão marinha. A erosão marinha, gente, é quando as ondas, né, do mar, a própria água do oceano, ela vai modificando aí o relevo que fica nas praias. Então, por exemplo, se a gente tem um morro, né, as ondas elas ficam batendo naquele morro e vão formando aí o que a gente chama de falésias, vão formando aí, vão fazendo uma modelagem realmente no relevo. Então, geralmente aqui a gente tem aquelas encostas, né, de morro nas praias que são modeladas, né, pela batida realmente das ondas. Isso a gente chama de erosão marinha ou então de abrasão marinha, tá? Por que abrasão marinha? Por causa do movimento repetitivo, né, da batida aí das ondas, tá certo? E a gente vai ter a erosão glacial, que a gente pode chamar de erosão glacial ou erosão glaciária. Essa erosão glaciária é a ação do gelo, tá? O gelo, por exemplo, quando ele fica em cima do alto das montanhas, né? No alto das montanhas, esse degelo, quando ele ocorre, ele vai desgastando aquele relevo, ou seja, vai desgastando a montanha. Então, a montanha ela vai sendo modelada, ela vai sendo alterada, sua forma, sua modelagem, através do gelo e do degelo, ou seja, quando ocorre a época de verão. O gelo ele vai derretendo, né, e ele vai modificando aí também o relevo, tá certo? Aí a gente também tem um outro tipo de erosão, que eu não coloquei aqui, que é a erosão marinha, ou então a erosão antrópica. O que é a erosão antrópica? É a erosão causada pelo ser humano. Por exemplo, o homem ele vai fazendo abertura nas serras para construir túneis, ele vai fazendo o aplanamento de morros para construir casas. Então a gente, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem muitas casas que são construídas em cima dos morros. Então isso aí a gente chama de erosão antrópica, que é a ação do homem no meio ambiente, tá? A gente viu lá no início do ano, quando a gente viu espaço geográfico, sobre a ação antrópica, que é a ação do homem no meio ambiente. Então essa erosão antrópica é quando o homem ele modifica o relevo, quando ele modela o relevo. Então quando ele faz o recorte aí de serras para construir os túneis, é uma erosão antrópica, porque ele está alterando a forma do relevo, tá certo? Então, a erosão antrópica, ela também pode causar aí desmoronamentos, porque você vai fazendo construções nas encostas dos morros e quando a água da chuva ela vem, ela vai levando aquele sedimento, né? Aquele solo realmente que está solto. Então, a água da chuva bate naqueles morros e vão levando aí as encostas, tá? Dos morros, levando também junto, né? Construções, certo? Então, a gente chama de desmoronamentos. Aí a gente tem aqui na página 388 os agentes externos. Gente, preste atenção. Agentes externos, no caso, são modificadores do relevo, tá certo? A gente não está falando de outras modificações no meio ambiente, não. Não está falando de desmatamento, queimadas, outras coisas, não. Está falando somente da modelagem das formas de relevo. Aí aqui diz assim:
Os agentes externos são os modeladores da superfície terrestre e agem por meio do clima, da ação da água, do vento, do gelo e dos seres vivos, que no caso é a ação antrópica, viu? Esses agentes desgastam, decompõem, transportam e depositam sedimentos ao longo de milhões de anos, formando diferentes tipos de relevo. Os processos de desagregação e decomposição das rochas denominamos intemperismo, como eu falei para vocês. Quando a gente tem uma alteração na rocha, né, com alteração no solo, a gente chama isso de intemperismo. Se for uma alteração que modificou mesmo a composição dessa rocha, é um intemperismo químico. Se a gente teve somente a quebra dessa rocha, a desagregação, né, mas não mudou a composição, ou seja, a rocha continua sendo da mesma forma, só que agora em pedaços, né, em fragmentos, isso é um intemperismo físico, tá certo? Aí aqui, ó, eles transformam os grandes blocos rochosos em materiais móveis, que por ação de processos erosivos são transportados e depositados em áreas mais baixas do relevo. Então, o intemperismo físico, por exemplo, ele quebra a rocha e a rocha, no caso que fica ali desagregada, desfragmentada, ela vai ser levada através da erosão. Seja pela água dos rios, seja pela água da chuva, seja pelo vento. Então, ela vai ser levada aí. Acontece pelo intemperismo físico, é depositado, transportado e depositado pela erosão, tá certo? Aí aqui, ó, são dois os tipos de intemperismo, o físico e o químico. Vocês estão vendo aí que ele não está falando aqui sobre o biológico, como eu falei para vocês. Alguns autores colocam o processo biológico junto com o intemperismo químico, ou então com o intemperismo físico, tá certo? Em alguns livros ele já separa, fala em intemperismo físico, químico e fala também do biológico separadamente. Aí aqui diz assim, ó. Vamos ver a seguir como eles ocorrem. Intemperismo físico acontece quando a rocha é fragmentada em grãos de variados tamanhos sem ocorrer alteração química. A variação de temperatura é um dos fatores que influenciam o intemperismo físico, fazendo com que a rocha sofra contração e dilatação e posteriormente seja fragmentada, ou seja, realmente quebrada em pedaços. A infiltração e o congelamento da água em fissuras que ocorrem nas rochas também influenciam esse processo. A cristalização dos sais nas fissuras são os rachamentos, tá, gente? São as falhas que a gente tem aí nas rochas. É outro fator de influências, sendo mais significativo em locais onde a evaporação é superior à precipitação, ou seja, onde a gente tem mais evaporação do que chuva. Essa precipitação aí, gente, é chuva, tá certo? Quando a gente fala chuva em geografia, a gente chama precipitação. Aí o crescimento de raízes nas fissuras das rochas também podem causar o processo de fragmentação, que é o processo de quebra da rocha. Aí na página 389 a gente tem o intemperismo químico, que é aquele que altera a composição. É o processo produzido pela ação da água da chuva que provoca reações químicas nas rochas, causando sua decomposição. O clima, portanto, é o fator predominante para a ocorrência do intemperismo químico, o qual tem maior intensidade em regiões úmidas e de temperaturas mais elevadas, ou seja, onde a gente tem uma maior ocorrência de chuvas, uma maior quantidade de chuvas o ano todo praticamente, a gente vai ter uma maior ocorrência de intemperismo químico, porque a água da chuva ela vai estar em contato aí com essas rochas e em contato com esses minerais das rochas, a gente vai ter uma alteração, tá certo? A rocha ela não vai ter mais a sua composição original. Aí aqui, em áreas mais frias e áridas, esse processo é desacelerado. Vamos ver a seguir a atuação dos processos erosivos resultantes da ação do intemperismo, tanto físico como químico. Como eu falei para vocês, o intemperismo ele causa a decomposição, né, da rocha, a desagregação, a fragmentação, né? E a erosão, no caso, vai levar esses fragmentos, esses pedaços de rocha e vai depositar em locais mais baixos, tá certo? Aí aqui a primeira erosão, a gente chama de ação fluvial ou erosão fluvial, que é a erosão causada pelas águas dos rios. Aí diz assim: os rios sejam perenes ou temporários. O que é um rio perene? Um rio que passa o ano todo com água e ele não seca, tá?
Um rio temporário, um rio que durante a época de seca, né, durante a época do verão, ele fica seco realmente, e na época de inverno ele enche, tá certo? Então, rio perene, rio que não seca, rio temporário, rio que seca em período de seca. Aí realiza um trabalho chamado erosão fluvial. Em toda extensão ou percurso, os rios transportam e depositam sedimentos. Essas ações estão associadas a fatores: força da água, tipo de rocha, condições climáticas e quantidade de chuvas na região, e alteram as margens dos rios, formando seus vales e cânions. Então a gente tem aqui uma curvatura em ferradura no Rio Colorado, nos Estados Unidos. Essa erosão aqui, ó, nessa primeira imagem, é causada pela água dos rios. Então, o Rio Colorado, ó, foi fazendo esse movimento aí, né, o percurso dele normal, e foi fazendo essa modelagem aqui no relevo, tá certo? Essa modelagem aqui, ó. Então, essa modelagem a gente chama ela de modelagem em formato de ferradura, tá certo? Então, curvatura em ferradura, que ela tem realmente esse, digamos assim, essa aparência, né, de ter um formato de ferradura, tá certo? Então, formada aqui pelo Rio Colorado. E essa parte aqui de cima, gente, ó, onde a gente vai ter aqui nesse relevo, foi ocasionada por uma outra erosão, que é a erosão eólica, tá? Que foi a ação dos ventos que fez essa modelagem aqui, tá certo? Então, a gente aqui tem dois tipos de erosão nessa imagem: a erosão fluvial, que das águas dos rios, e a erosão eólica causada aí pelos ventos, tá certo? Aí aqui a gente vai ter, ó, uma outra erosão aqui, ó, que está no Arizona, nos Estados Unidos, e ela também, ó, foi ocasionada aí pela ação dos ventos e também pela ação dos rios, só que aqui no caso, rios temporários, né, que secam aí durante o verão, tá certo? Aí aqui a gente vai ter, ó, um ocasionamento aqui de vales. Os vales são essas áreas mais baixas entre duas áreas mais altas, tá certo? Que no caso aqui a gente tem, ó, um rio nesse vale. E aqui a gente também tem a presença dos cânions, tá? Que são essas altitudes bem maiores, bem mais elevadas, tá certo? E de forma mais declinada, que no caso a gente chama de cânions, tá? E essa parte aqui do meio, ó, que no caso aqui a gente tem a passagem de um rio, né, em áreas bem mais elevadas aqui. Tanto é que a gente lá nos Estados Unidos a gente tem o Grand Canyon, né, que é essas elevações muito declinadas e tem essas áreas mais baixas entre eles. Aí aqui, gente, ó, a gente tem uma imagem de uma falésia, né? No caso, essa falésia aí, ela foi ocasionada, foi modelada pela ação da água dos mares. Então, a batida das ondas realmente vai fazendo essa modelagem aqui, ó, no relevo, tá certo? Aí aqui diz assim: a ação dos mares e oceanos. As águas dos mares e oceanos também promovem ação erosiva em rochas nas áreas litorâneas, já que a água trabalha na linha costeira de maneira contínua, construindo e desconstruindo o relevo do litoral. Esse processo é conhecido por abrasão marinha e faz com que os paredões costeiros, chamados falésias, sejam desgastados, sendo constantemente erodidos, o que pode resultar em desmoronamentos. Aí a gente tem aqui uma falésia na costa irlandesa, no Oceano Atlântico. No caso aí, ó, na Irlanda, né? Essa falésia aqui, que no caso foi ocasionada pela abrasão marinha ou pela erosão marinha, tanto faz. Aí leia a seguir um trecho de uma notícia na qual há a descrição de um dos resultados da ação dos mares na modelagem da superfície terrestre. Esse é um processo natural que, mesmo com a interferência humana, persiste de modo contínuo. Aí a gente tem aqui, ó, um avanço do mar, destruição costeira se alastra no país. No caso, a gente tem uma notícia aí, né, que ocorre na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro, tá certo? Essa notícia aí, vocês depois façam a leitura dela, tá certo? Para entender como que acontece essa abrasão marinha, essa erosão ocasionada aí pela água dos mares. Aqui embaixo a gente tem uma ação dos ventos. Gente, a gente tem uma rocha aqui, ó, que foi esculpida pela ação dos ventos, ou seja, os ventos eles foram
modelando esse relevo, né? E a rocha chegou nessa configuração que ela está aqui, tá certo? A parte dela bem mais alta, bem mais ampla, porque no caso os ventos eles batiam com menor intensidade, e na parte da base mesmo da rocha, bem mais erodido, né? Bem mais desgastado. Aí aqui diz assim: o trabalho de modelagem da superfície em relação aos agentes externos também podem ser realizados pelo vento. A esse processo damos o nome de erosão eólica, muito comum em áreas desérticas, como eu falei agora há pouco para vocês. A gente, por exemplo, nos desertos a gente tem as dunas, que elas são modeladas pelos ventos, tá? Aí a ação dos ventos promove um desgaste contínuo nas rochas, modelando e transportando os sedimentos. Esse movimento da areia, quando em grande quantidade, às vezes forma dunas, que são elevações de areias depositadas pelo vento. Na página 391, a gente tem mais duas erosões. A gente tem a erosão da ação do gelo, né, que é a erosão glacial ou glaciária, e a gente também tem a erosão da ação humana, que a gente chama de erosão antrópica. Aí aqui a de cima, a ação do gelo. O gelo também realiza ação erosiva na superfície terrestre. A esse processo dá-se o nome de erosão glacial ou glaciária, né, como eu falei para vocês, provocados pelas geleiras. Ela ocorre pela remoção de grandes blocos de gelo que vão transportando partículas e modelando o relevo, cavando vales bastante profundos. A água de degelo, ou seja, quando tem o verão, né, esse gelo ele vai derretendo, então isso a gente chama de degelo. As águas de degelo também influenciam esse processo. Elas penetram em cavidades das rochas no verão. Quando chega o inverno, elas congelam e dilatam, fragmentando e remodelando as rochas. Então, o relevo ele vai ser desgastado por esse processo de gelo e degelo. Então, a rocha, né, o relevo que a gente tem embaixo dessa camada de gelo, ele vai sendo desgastado. Aí, um exemplo resultante da ação da erosão glacial são os fiordes. Gente, a gente tem um fiord aqui, ó, na Noruega, que são essas entradas de mar, tá? Entre áreas mais altas. Quem assistiu aquele filme Bird Box na Netflix, ele mostrava aí muitos fiordes, né? Que são essas áreas realmente de entrada de mar nas áreas que ficam aí circundadas, ou seja, de um lado e do outro a gente tem relevos bem altos e essa entrada de mar aí por esses vales. A gente chama isso aí de fiordes, tá? Aí aqui. Um exemplo resultante da ação da erosão glacial são os fiordes, grandes corredores estreitos e profundos que hoje são preenchidos pelo mar. Aí aqui por último a gente tem a ação humana. A gente tem aqui uma mina, né, de cobre lá na Espanha, que no caso todo esse processo erosivo aqui foi causado pelo homem, tá? Foi causado aí pela ação humana para fazer a extração mesmo desse minério. E a gente também tem aqui o deslizamento de uma encosta, né? O deslizamento de rochas bloqueiam a estrada em Santa Susana, no Paso Road, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, ó, um desmoronamento, né? Porque o homem começa a mexer nas encostas dos morros e quando a chuva vem, ela faz esse desmoronamento. Então, foi ocasionado aí pela ação humana. Aí diz assim: vale a pena mencionar que o ser humano também é agente modelador da crosta. Para a utilização de recursos minerais, ele pode derrubar morros, aterrar planícies e provocar diversas outras interações que alteram o formato do relevo. Observe a imagem ao lado de uma mina de cobre a céu aberto. Perceba como o ser humano alterou o ambiente para extrair o recurso mineral. Então, ó, esses recursos minerais, gente, quando eles são extraídos, o homem ele vai fazendo a modelagem do relevo, né, para fazer essa extração, né, esse extrativismo mineral. Então, a gente viu aí os tipos de erosão, né, a erosão glacial, a erosão fluvial, pluvial, eólica, marinha e a erosão antrópica. E a gente também viu sobre o intemperismo físico e químico. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, podem falar comigo no WhatsApp. Façam a leitura desse material, tá? Do restante dessa unidade. E também realizem a atividade, tá certo? Que eu vou colocar lá no grupo de vocês. Então, bons estudos!